Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar, quinta-feira, virando o jogo, véspera da sexta. Estou de volta para a alegria de alguns e para a tristeza de outros. Mas cá estamos nós com o programa Virando o Jogo. Reestreia tão aguardada de Douglas Costa acontece hoje e o Internacional com indefinições. Quem será o substituto do técnico Miguel Ángel Ramírez? Um deles embarcou junto com a barca, mas está aqui para contar a história. Wesley, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Mas, como enfatizou o Eric ao início do programa, mais uma vez aqui estamos para a alegria de alguns e a tristeza de alguns outros, e vamos seguindo dessa forma. Por que tu não falou muita coisa quando a barca do técnico Miguel Ángel Ramírez? Alguns até entendiam que o Miguel era um bom treinador, mas infelizmente acabou caindo na sexta-feira. E aí, quem vai ser o substituto do técnico Miguel Ángel Ramírez? Baita pergunta, né? Eu espero que seja, vou até falar em espanhol, espero que lo venga Diego, que é a melhor escolha na minha concepção é o Diego Aguirre. Pelo amor de Deus. Sem espaço para dúvida. Por favor. Olha, eu quero falar sobre o técnico do Internacional. Precisamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero chamar a atenção para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira entra em campo hoje pela Copa América 2021. Criticada, a contragosto jogada pelos jogadores da seleção brasileira, e isso até eles falaram publicamente, mas a Copa América está aí. Uma organização que foi necessário fazer às pressas e já está acontecendo, a Copa América já é uma realidade, o Brasil vai para o seu segundo jogo, joga hoje às 21 horas no estádio Newton Santos contra a seleção de Paulo Guerreiro. Wesley, o que dá para dizer sobre esse jogo? São 8 jogos do técnico Tite, são 8 vitórias nesses últimos 8 jogos. O que dá para dizer em cima até do que foi a vitória de 3-0 para cima da Venezuela, Wesley? 8 vitórias em 8 jogos, agora 9, né? Porque é uma epopeia pensar que o Brasil vai perder para o Peru, né? Que me perdoem os peruanos aí, que já estão sem o Farfán e sem, né? O lesionado, o criticado, o contestado Paulo Guerreiro. Então, se eram 8 vitórias do Tite em 8 jogos disputados até aqui, vai contabilizar 9 na noite de hoje. Tu bota muita fé na vitória. Não, é impossível. Que me desculpem aqui, eu vou usar a referência do Guerrinha. Mas é a mesma coisa do que... É o que eu disse há um tempo atrás sobre... Fazendo agora uma correlação que eu fiz com o Grêmio há um tempo atrás. O Brasil hoje, com chuva ou não, vai ganhar. Então, ponto. Eu não sei como é que tá o clima lá pro lado do Rio, mas... Eu aposto, de qualquer maneira, o Brasil não há como perder para a seleção do Peru. Não existe essa possibilidade. Quanto a isso, os números são muito favoráveis à seleção brasileira. São 33 vitórias do Brasil contra apenas 5 vezes em que foi derrotado para o Peru. O técnico Tite, técnico da seleção, falou sobre quem entra em campo hoje, sobre uma provável escalação e, claro, falou sobre esse confronto. Vamos ouvi-lo. Dar oportunidade é uma linha muito, muito próxima entre dar oportunidade e descaracterizar uma equipe. A ideia é manter os atletas naquilo que eles vêm treinando, nas suas funções que eles fazem nos seus clubes. Isso dá a rotina do lugar, como diria o professor Rui Carlos Osterman. Isso te dá a sensação de confiança do atleta, porque ele vai fazer aquilo que ele tem domínio e aquilo que ele faz no seu clube, emprestando para a equipe. Isso estou falando da individualidade, do desempenho individual do atleta. E a gente montar essa estrutura que ela possa ter um bom desempenho, que as engrenagens, que as conexões elas possam ter. Em relação esse é o nosso desafio, em relação à escalação, o Gareca ele tem nos enfrentado muitas vezes. Talvez ele esteja há mais tempo na seleção do que nós mesmos. Sim. Na seleção peruana. Ele tem um domínio muito grande. Por vezes, tu utilizar um atleta ou outro, tu dá a oportunidade dele saber que estratégia, o que característica o atleta vai ter. Dito isso,
eu não vou dar escalação. Só com uma observação. A equipe está definida já, os atletas treinaram e eles sabem, apenas publicamente eu não tô colocando, eles têm conhecimento. Tá, as palavras do técnico Tite, o Wesley me fez uma lembrança dessa possível negociação do peruano Paulo Guerreiro com o Corinthians. O empresário do jogador descartou qualquer tipo de negociação com o time paulista. Mas se há um comentário bem forte em relação a isso. Vou usar aqui, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, vamos esperar para ver. Eu espero que, de qualquer maneira, o Internacional tenha o Paulo Guerreiro como um ativo importante no grupo, apesar de não estar ativo jogando. não, tá lesionado. Ativo eu digo financeiramente falando. Mas tá lesionado. Não, tá, ativo ele não tá bem parado. Não, eu tô falando um ativo de mercado, é bem diferente do que tá ativo dentro das 4 linhas. Isso aí são duas posições de situações bem diferentes. Mas eu vou dizer o seguinte: Internacional, eu tenho informação de que o Inter tem interesse em contar com o zagueiro uruguaio do Corinthians de 21 anos, Bruno Mendes, e a ida do Guerreiro para o time paulista poderia ser um acréscimo importante nessa negociação. Vamos falar sobre seleção olímpica, porque o técnico Jardine convocou a sua lista de quem estará nas Olimpíadas de Tóquio 2020, mas que acontecem nesse ano, em 2021, e que contou com 2 nomes, e 2 nomes do Grêmio, o goleiro Breno e o Matheus Henrique. E o meio-campo Matheus Henrique. Vamos ouvir as palavras do técnico André Jardine. A lista. Goleiros: Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Santos, Clube Atlético Paranaense. Laterais direitos: Dani Alves, São Paulo Futebol Clube. Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Lateral esquerdo: Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro. Zagueiros: Diego Carlos, Sevilha Futebol Clube. Gabriel Magalhães, Arsenal Futebol Clube. E Nino, Fluminense Futebol Clube. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Olympique Lyon. Claudinho, Red Bull Bragantino. Douglas Luiz, Aston Villa. Gerson, Clube de Regatas do Flamengo. Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Atacantes: Antony, Ajax. Malcom, Futebol Clube Zenit. Matheus Cunha, Hertha Berlim. Paulinho, Bayer Leverkusen. E Pedro, Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente dar início à coletiva, enquanto a gente prepara aí nossa sala virtual, vamos dar uma repassada na lista para quem está acompanhando aí pela CBF TV. Goleiros: Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Santos, Clube Atlético Paranaense. Laterais: Dani Alves, São Paulo. Gabriel Menino, Palmeiras. Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro. Zagueiros: Diego Carlos, Sevilha. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Nino, Fluminense. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lyon. Claudinho, Red Bull Bragantino. Douglas Luiz, Aston Villa. Gerson, Flamengo. Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Atacantes: Antony, do Ajax. Malcom, Zenit. Matheus Cunha, Hertha Berlim. Paulinho, Bayer Leverkusen. E Pedro, Flamengo. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para o pessoal, para Maria Camargo, que está dizendo boa tarde. Boa tarde para ti, Maria. Boa tarde.
E o Alisson Alves está dizendo, tem que vir Lisca para o Inter. Eu tô contigo, Alisson. Alguém repete o nome do rapaz, por favor. Alisson, eu estou contigo. Lisca é o nome que tem que estar em Porto Alegre. Se o Eric tá com o Alisson, infelizmente, né, não desrespeitando a opinião da audiência, eu sou contrário a essa posição, mas enfim, cada um tem a sua. Bom, vocês viram aí a fala do André Jardine, é bom lembrar que Breno e Matheus Henrique se apresentam no dia 8 de julho. Os outros convocados que não atuam no Brasil se apresentam no dia 1º do mês de julho. Wesley, eu quero saber a tua opinião sobre essa convocação, alguma surpresa? Tirando o Daniel Alves, que é uma surpresa para todo mundo, que é um veterano. Além do Daniel Alves, alguma surpresa? Eu quero dizer aqui que eu gostei, achei que tem nomes promissores, fora o Daniel Alves, que é mais do que consolidado no futebol mundial. Gostei da convocação do Breno, né? Um goleiro que tem qualidade para mim aí para ser um dos grandes da história do Grêmio, se não da seleção brasileira também. Eu destaco aqui nomes como o Gerson, que é um jogador extremamente diferente no cenário que a gente tem no Brasil. Claudinho também tem perdido um pouco do protagonismo aí que a gente via nos meios, mas ainda assim é um grande jogador. E para mim o grande destaque dessa seleção é o Antony, jogador do Ajax, que teve uma rápida passagem pelo São Paulo aí e que tem tudo sim para ser um dos grandes atacantes no futuro da nossa seleção. Eu estou contigo. O Grêmio que vai ter uma perda significativa com 2 atletas que vão estar defendendo as cores da seleção brasileira, mas em contrapartida terão esse prazer, né, esse privilégio em jogar na seleção olímpica no maior torneio esportivo do mundo. Vamos ouvir o que falou Breno e Matheus Henrique. Primeiramente dizer que é um dia especial para mim, acordar e receber uma notícia dessa, acompanhar uma convocação e ter meu nome na lista para as Olimpíadas. É um momento muito feliz, acredito que um dos mais até aqui na minha carreira. Acredito que o sonho de todo jogador é disputar uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo, e comigo não é diferente. Então dizer que eu estou muito feliz, agradecer muito a esse clube, ao Grêmio, que é o principal aí, que é o pilar que me fez chegar na seleção, diretamente do meu trabalho aqui. Então dizer que eu estou extremamente feliz e até viajar para as Olimpíadas lá vou continuar fazendo o meu melhor aqui e representar o Grêmio lá com a nossa seleção. Estou passando para agradecer o carinho de todos que eu tenho recebido através das mensagens que vocês têm me mandado. Dizer que é a realização de um sonho, dizer que eu estou muito feliz de poder representar o Grêmio nas Olimpíadas de Tóquio e representar a minha família também lá e a todos que torcem por mim. Só agradecer a Deus pelo momento, dizer que eu estou muito feliz e agradecer de novo vocês pelo apoio, tá bom? Grande abraço! Embarcando já nessa fala dos 2 jogadores, Breno e do Matheus Henrique, vamos falar sobre Grêmio, porque o Grêmio joga hoje um desafio importante contra o Sport Recife e o Grêmio ainda não somou nenhum ponto no Campeonato Brasileiro. O pessoal falou muito da crise no Internacional, o Grêmio começa com um início de Campeonato Brasileiro preocupante, no mínimo preocupante e questionável do técnico Thiago Nunes, que hoje vai ter a oportunidade lá na Ilha do Retiro de, quem sabe, conseguir sua primeira vitória, Wesley. A barca do Thiago Nunes está assim, ó, balançando, tá? Então, assim, o Grêmio vem de jogos que, para mim, alguns deles, como, por exemplo, foi no domingo contra o Atlético, inadmissível, uma derrota inadmissível. Tomou gol do Matheus Babi, o time do Atlético é organizado. É inadmissível perder para um time do Atlético que para mim não passa de um time médio, tá? Agora, outras questões aí que circundam o brasileiro do Grêmio, elas são preocupantes, elas são talvez circunstanciais, talvez pelo que passa também o trabalho do Thiago Nunes, que eu acho que ainda há de ter uma afirmação neste brasileiro, mas eu não digo que se o Grêmio não vencer hoje, a barca
do moderno Thiago Nunes vai balançar. Eu acho que balançar é um pouco de exagero, mas uma cobrança um pouco mais incisiva em cima do Thiago Nunes pode ser. Mas é bom lembrar que o Thiago Nunes, em 14 jogos, ele tem 2 títulos com a camisa tricolor. E isso, com certeza, o credibiliza para ter um início, pelo menos, não tão bom quanto se esperava do Campeonato Brasileiro. Mas é hora de vencer. E o Wesley, o Thiago Nunes vai poder contar hoje com, quem sabe, a reestreia do Douglas Costa. Tomara que chova na Ilha do Retiro, né, para termos um raio em atividade. Eu já disse aqui em outras oportunidades que o Douglas Costa, performando na sua melhor condição, está facilmente entre os 5 melhores jogadores no país. Então, assim, entendo que ele seja um acréscimo muito grande e que, em condições normais, vai sobrar no futebol brasileiro. É isso aí, esperamos pelo menos que o Douglas Costa ele possa atender as expectativas da torcida do Grêmio, porque não só financeiramente o Douglas Costa atrai muito este público, mas como também o Douglas Costa tem muita bola, e nós já vimos, eu já vi o Douglas Costa e sei que tem muita bola. Tem muita bola quando está jogando. Quando Agora, não, quando está jogando, porque a gente sabe que a questão das lesões por vezes atrapalharam um pouco a sequência. A gente torce para que tudo dê certo, para que ele possa performar e mostrar que ainda tem condições, por exemplo, de vestir a amarelinha, por que não? Eu estava acompanhando outro dia algum apanhado de lances dele quando foi jogador do Bayern de Munique e é titular indiscutível em qualquer time do Brasil. Tem o Grêmio a sorte de ter o raio em casa. É isso aí. Eu quero lembrar que o goleiro Breno, que foi convocado, não vai estar junto com a delegação do Grêmio, que saiu para 2 viagens, para 2 jogos fora de casa, contra o Sport Recife, contra o Cuiabá. O Breno com sintomas gripais, estava com sintomas gripais e agora testou positivo para a Covid-19. E o Maicon, que se lesionou na última partida, deve estar fora aí por pelo menos 3 semanas. O Grêmio viajou para 2 desafios. O primeiro, com parada em Pernambuco contra o Sport. Douglas Costa falando sobre uma possível estreia hoje. contente de estar fazendo a primeira viagem com a rapaziada. O sentimento é fantástico e
tenho sempre visto. Eu espero estar aqui para poder me ajudar. Valeu? Um abraço, nação gremista, tamo junto. E aí, Wesley, eu quero a tua opinião sobre essa partida de hoje. O Grêmio tem que vencer porque está lá junto com o América Mineiro. O América que vive uma crise, o Lisca pediu demissão, Ó, lá vem ele tá falar numa do Lisca de sequência novo. de sede. Ó, Eu presta quero o atenção. Lisca aqui em Porto. Cara, Não. o Lisca, Não, o eu vou Lisca é dizer aqui, ó, gaúcho. eu já falei. Ele conhece o ambiente Eu aqui. já ele falei em outras sabe ocasiões. Se a direção quer mudar seus rumos, não pode trazer alguém que tenha ligação com o Fernando Carvalho. A situação é muito simples para o torcedor colorado. Se o Internacional cogitasse, até porque na minha concepção não vai trazer o Lisca, se cogitasse essa possibilidade, seria vergonhoso. Mas aí eu acho que tu tá partindo, e aqui eu entendo o posicionamento do Wesley, mas eu acho que tu tá partindo para um diálogo que ele parece muito mais político do que alguém que tem como prioridade os resultados positivos do Internacional. A proposta da gestão Alessandro Barcelos é modificação de É conceitos... fazer uma baderna, é colocar o Internacional na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porque até o momento é o que o presidente Alessandro Barcelos e os seus com o conselheiros estão tentando sensacionalismo fazer. que tu está utilizando. Se a ideia é a alteração de rumos do Internacional e a mudança das concepções, não se faz isso trazendo Luiz Carlos, ou Lisca, enfim, porque ele ficou 7 jogos sem ganhar no América Mineiro. América, ele perdeu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o Inter perdeu também pro Vitória. Agora, o Lisca perdeu a vaga com o América para o Criciúma, um time que disputa a 3ª divisão do futebol brasileiro. Isso é uma vergonha. Por isso, eu acho considerável a opção da diretoria em nem cogitar o Lisca no comando do Inter. Eu respeito a tua opinião, mas eu discordo dela. Assim, mas eu acho... Não, eu quero que tu me dê um motivo só, para que o Lisca pudesse comandar o Inter e obter resultado. Tá, Me dá um motivo. Eu só quero trazer algo aqui para o meu argumento, é que o Internacional já está 5 jogos sem vencer dentro do Beira-Rio. Isso é informação. Não, isso aí é fato. Daqui a pouco já chega a esses 7 jogos que tu tem falado. São situações... Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do comando tático e das concepções do Luiz Carlos, que não levam o América Mineiro a vencer durante esses 7 jogos. Até estive acompanhando a saída dele. Tá, tu acha que ele não tem... O que tu não, acha? Tu acha que ele não tem culhão? Falta qualidade, falta culhão e falta principalmente um trabalho consolidado aí num time grande. Se o Lisca estivesse treinando vamos dizer aí, eu não quero desmerecer nenhum dos outros times que estejam na Série A, mas hoje ele tem que ter apresentado um trabalho em um dos 12 grandes do Brasil, um trabalho constante, um trabalho ativo e que tenha resultados. Então, enquanto ele não apresentar isso, ele não é qualificado para dirigir nem Inter e nem Grêmio, muito menos o Grêmio. Eu discordo. E até vou apresentar uma contradição aqui. Tu mesmo encheu a boca para elogiar o senhor Thiago Nunes, quando o Grêmio anunciou a contratação do Thiago Nunes. Sim. O Thiago Nunes tinha feito um trabalho muito bom com o Atlético Paranaense, mas no meu entendimento, o Atlético Paranaense não é um gigante time brasileiro. Thiago até Nunes... pode ser que haja uma discussão. E no time grande, onde ele teve essa oportunidade, que foi no Corinthians, ele fez um trabalho ruim, tanto é que saiu de lá sendo muito contestado. O Grêmio é maior que o Corinthians, ponto. O Grêmio é maior. O Grêmio é maior que o Corinthians. Não tem que discutir isso. Eu não ia entrar. Não existe, aí, não. porque... E não me venha com mérito de fiel, torcida corintiana, ou sei lá eu o quê. O Grêmio é maior que o Corinthians, ponto. Tu tem que respeitar o Corinthians? Não, eu não estou desrespeitando o Corinthians, eu estou dizendo o seguinte, que o Grêmio, historicamente, é maior do que o Corinthians, porque é impossível ter 2 mundiais sem ter 2 Libertadores. Impossível não é, tanto é que o Corinthians conseguiu em 2000 e em 2002. Não, em esse mundial de 2000 aí não é legítimo. Não é legítimo. Foi organizado no Brasil, com Vasco e Corinthians. Tá, vamos seguir aqui, falar de Grêmio.
eu quero só lembrar que hoje o Grêmio comemora exatos 20 anos atrás a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil em cima do Ceará. Corinthians. Não foi do Ceará? Em cima do Corinthians. Com gol foi o Marcelinho Paraíba marcou nesse jogo. Pois é, mais um motivo para eu reiterar o que eu estou dizendo aqui. O Wesley é totalmente contra a ideia de efetivar o técnico Osmar Loss na continuidade da temporada. Sim. No cargo de técnico do Internacional, Sim. de treinador do Internacional. Essa opinião está confirmada. Mas tu já vai falar sobre essa opinião aí que tu tem, que é contrária. Quer dizer, eu prefiro o Lisca. Não tem como. Quer dizer, eu quero o Lisca. Vamos ouvir o que disse Osmar Loss sobre essa possibilidade. Foi o mesmo modelo que a gente usou já desde os 25, 30 minutos do jogo na Bahia. A estrutura que a gente percebeu e leu do time do Atlético Mineiro, ela indicava que a gente tinha que ter jogadores pelos lados do campo, né, que pudessem também manter um meio de campo forte. Em cima da análise do Atlético, a gente optou por essa equipe. Eu vim para o Internacional para fazer uma função dentro da comissão técnica, e aí eu sabia que o auxiliar da casa normalmente tem esse tipo de situações, né? Não é aquela que a gente gostaria que acontecesse. Eu não gosto de avaliar o futuro, falar de possibilidades. O que eu penso é sempre o próximo jogo. Eu estou à disposição da diretoria, sou um profissional muito melhor do que eu era quando eu estive nas outras 2 passagens dentro do Internacional, muito mais maduro. Então, vamos viver o dia a dia, vamos auxiliar nesse processo de transição, para que, se vier um novo treinador, consiga pegar um ambiente melhor, com resultados melhores e entender o processo do auxiliar da casa. Tá, vamos lá. Wesley, eu quero rapidamente aqui o que tu fale sobre o Osmar Loss e sobre o Internacional. Na minha concepção, eu vou ser muito rápido e sucinto aqui, o Osmar Loss não está preparado psicologicamente e nem tecnicamente para ser técnico do Inter. A minha opção é pelo uruguaio Diego Aguirre. Então tá, vamos ficar nessa indefinição por hora, porque a direção do Internacional informou pelo seu diretor executivo de futebol na coletiva, o Paulo Brax, disse que o Inter vai ter calma e paciência para a escolha muito minuciosa e a definição da nova comissão técnica. Wesley, muito obrigado pela participação. Prazer estar aqui, espero estar de volta na semana que vem já com Diego Aguirre na Casa Mata do Inter. Um abraço para todo mundo e bom jogo para os torcedores do Grêmio. Um abraço, até!